gente fala em machismo, muita gente imagina imediatamente um homem agressivo, violento, falando absurdos sobre e para mulheres. Mas o problema do machismo é o fato de ele ser muito mais comum, mais cotidiano e mais invisível do que isso. Porque o machismo, ele não aparece apenas nas grandes violências. Ele aparece também nas pequenas expectativas que organizam a vida de homens e mulheres o tempo todo. Olha que tal! Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente fala sobre história, feminismos, educação e os atravessamentos do nosso tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nadinha. Bem, hoje eu quero falar sobre o machismo. E o problema do machismo talvez não seja exatamente aquilo que muita gente imagina. Mas quero te convidar a pensar o machismo para além do individual. Muitas pessoas tratam o machismo como se fosse apenas um problema individual. Como se o machismo fosse um homem grosseiro, uma fala ofensiva, um comentário absurdo, ou até mesmo alguém explicitamente contra uma mulher ou mulheres. Só que o machismo ele não funciona assim, porque se ele fosse apenas individual, talvez fosse muito mais fácil de combatê-lo. O problema é que o machismo também funciona como uma estrutura social, ou seja, ele se organiza, ele organiza as expectativas, comportamentos, papéis sociais e até mesmo as formas de poder. O machismo diz o tempo inteiro que homens e mulheres deveriam ser e fazer, e isso é o que torna mais perigoso. Porque o machismo não aparece apenas quando alguém diz as mulheres não deveriam trabalhar. Às vezes ele aparece quando esperam que as mulheres sejam naturalmente mais responsáveis pelo cuidado, num aspecto bem amplo, sabe? No sentido do cuidado da casa, no cuidado emocional, na maternidade, na organização da rotina familiar, na administração afetiva das relações. Da mesma forma que muitos homens são ensinados que desde cedo eles precisam ser mais fortes, não demonstrar fragilidade, sustentar emocionalmente menos e competir o tempo inteiro, sabe? Performar um sucesso. Ou seja, o machismo, ele também produz sofrimento para os homens, ainda que de maneiras bem diferentes. Porque ele vai limitar aquilo que os homens e as mulheres podem ser. Uma das coisas mais difíceis de perceber como o machismo muitas vezes aparece de forma naturalizada é quando não necessariamente ele vai nas grandes violências, mas em pequenas situações cotidianas, como interromper mais mulheres, desacreditar as competências femininas, tratar homens como líderes naturais, natos, e esperar que as mulheres sejam mais pacientes, compreensivas, elogiar homens por coisas que geralmente é obrigação das mulheres, sabe? Responsabilizar emocionalmente as mulheres pelas relações. E muitas dessas coisas parecem pequenas isoladamente, mas quando se repetem todos os dias,
acabam organizando a forma como as pessoas ocupam o mundo. O problema dos micromachismos é justamente esse. Eles parecem inofensivos quando vistos separadamente, mas juntos ajudam a sustentar as desigualdades muito maiores. Então vamos pensar como e onde surge o machismo. E ele vai aparecer muito cedo. E eu vou dar um exemplo mega clássico de um lugar, que é a escola. Por exemplo, na escola as meninas frequentemente são ensinadas a serem mais organizadas, obedientes, delicadas, silenciosas, emocionalmente mais maduras. Enquanto os meninos muitas vezes recebem mais tolerância para agressividade, desorganização, indisciplina, competitividade. E isso vai moldando aquilo que a sociedade espera de cada um. Até mesmo nas disciplinas e profissões acabam sendo atravessadas por essas expectativas. Geralmente, as disciplinas de exatas são associadas aos homens. Já as disciplinas que envolvem cuidado e educação são associadas às mulheres. A liderança masculina é vista como algo legitimado. E a autoridade feminina, muitas vezes, ela vem através de mais questionamentos. Mas o machismo também vai aparecer em outros ambientes, como no trabalho, na política e na família. No trabalho, por exemplo, as mulheres frequentemente precisam provar a sua competência muito mais vezes do que um homem. Inclusive, isso não aparece apenas na percepção das pessoas, não. Existem pesquisas em artigos científicos mostrando que mulheres, frequentemente, elas recebem avaliações profissionais muito mais relacionadas à sua personalidade, enquanto os homens recebem as avaliações relacionadas ao seu desempenho. E ainda digo mais, pesquisas e análises sobre liderança feminina mostram que mulheres em posições de autoridade são frequentemente percebidas como mandonas, frias ou até mesmo difíceis, mesmo quando apresentam exatamente os mesmos comportamentos que costumam ser valorizados em líderes homens. É curioso como uma mulher assertiva frequentemente vira mandona, mas um homem assertivo frequentemente vira um líder. Bem, na política, isso também aparece de forma muito explícita. Temos diversos exemplos, mas um deles é clássico e muito conhecido, que aconteceu em 2014, quando então o deputado, ex-presidente político inelegível, graças a Deusa, Jair Bolsonaro disse à deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada. E depois ainda afirmou que isso aconteceria porque ela seria muito feia. E percebam que como essa fala revela muitas camadas. Primeiro porque transforma a violência sexual em algo relacionado ao desejo masculino, como se o estupro tivesse relação com atração e não com violência, controle, poder. Mas também porque existe ali uma tentativa de desumanização da mulher através da sua aparência, como se o valor e até a dignidade daquela mulher dependessem da forma como os homens enxergam o corpo dela. E isso é muito simbólico, porque mulheres em espaços de poder frequentemente
elas não são julgadas apenas pelas suas ideias, mas elas também são julgadas pela sua aparência, pela personalidade, pela idade, pela sua forma de maternidade e até como falam. E até pelo quanto parecem agradáveis. Isso revela justamente uma das formas mais profundas do machismo. A dificuldade histórica de aceitar mulheres ocupando espaços de poder, sem que os seus corpos, suas emoções, suas vidas pessoais sejam transformadas em julgamento público. E dentro da família, muitas vezes existe uma distribuição completamente desigual sobre o cuidado, o trabalho doméstico e da responsabilidade emocional. Mesmo hoje em dia, em que em muitas famílias, mulheres costumam trabalhar fora o mesmo número de horas que os homens, mas continuam sendo as principais responsáveis por lembrar sobre consultas médicas, aniversários, material escolar, dever de casa, as compras da casa, a organização emocional da família. E isso também é trabalho, mesmo quando ninguém chama assim. Curioso, né? Mas, por favor, entendam uma coisa. O machismo não é apenas sobre os homens. E combater o machismo não significa odiar todos os homens. Porque o machismo não é simplesmente sobre os indivíduos serem maus. Ele é sobre as relações de poder historicamente construídas. E justamente por isso que homens e mulheres podem reproduzir práticas machistas. Porque todos nós fomos socializados dentro dessa estrutura machista. Então o problema não é existir homens, mas o problema existe na naturalização das desigualdades. E o maior problema do machismo é o fato dele parecer algo normal. Porque ele organiza as expectativas silenciosamente sobre quem cuida, quem lidera, quem fala, quem deve ceder, quem ocupa poder, quem merece reconhecimento. E muitas vezes essas expectativas são tão naturalizadas, tão enraizadas, que deixam até de parecer violência, mas continuam moldando as relações, as oportunidades e as formas de existir no mundo. E eu queria saber qual foi a primeira vez que você percebeu o machismo aparecendo bem aí no seu cotidiano. E se você gosta desse tipo de reflexão, já se inscreve no canal, porque aqui a gente pensa junto sobre história, feminismos e a nossa querida sociedade. Um grande beijo e hasta luego!